Olá, seja muito bem-vinda ao nosso encontro semanal aqui no Mulher Real. É muito bom ter esse espaço para conhecermos boas histórias de vida, conteúdos de relevância para o nosso dia a dia e muito mais. Então não saia daí porque a Mulher Real começa agora. Vamos conversar agora com a pastora Kelly Gripes sobre os desafios para aquele que lidera um ministério. Muitos olhares, muito julgamento. Será que é fácil lidar com isso e se manter firme? Vamos saber a resposta agora. Pastora, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer, pastora. Um tema bem forte, até porque a gente vive isso também, não é verdade? É a nossa realidade, né? E eu entendo que esse espaço vai ser muito importante para aquelas que estão, à frente de ministério, estão liderando e saber lidar. Eu sei que é uma constante, uma maturidade que a gente vai adquirindo a partir do tempo, né? Mas hoje nós queremos escutar você, dos desafios, como que é se manter firme diante de tantas circunstâncias, de tantas oscilações, né? Escutar um pouquinho da sua história, do seu testemunho, da sua vida, do trabalho, que Deus tem levantado através da sua vida. E muito importante ter você aqui, vai agregar muito às nossas vidas. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pastora. Quando se trata de desafios do ministério, eu vejo que é um desafio não só para pastoras como nós, mas também para as esposas de pastor. Verdade. Porque esse papel de estar ao lado de um pastor, tem muitas mulheres que estão à frente e tem outras mulheres que estão nos bastidores e são tão importantes quanto as que estão à frente. Exercem tanta função importante ali por detrás, como até mesmo dar o apoio para o esposo ter o ministério firmado. E eu vejo que um dos maiores desafios da nossa caminhada, que a gente enfrentou desde o início, foi a maturidade, porque nós começamos muito novos. Tínhamos eu com 19, Pedro com 22 anos. Que gracinha! Então eram dois meninos que ao olhar das pessoas, vocês não sabem nem o que vocês estão fazendo. Então a gente foi muito criticado, muito julgado. Mas a igreja de vocês, mas não tem ninguém por trás. E a gente tendo que lidar com todas essas críticas, principalmente a família, né? Eu lembro de quando meu pai falava assim, filha, mas o Pedro não trabalha. Eu falava, pai, mas ele é pastor. E ninguém entendia, porque ser só pastor... Então, existe também esse desafio da gente ter que lidar com a profissão do pastoreio. Sustenta toda uma vida, a pessoa não pode trabalhar, ela não pode ter uma outra função à parte. Será mesmo que ela não pode desenvolver um empreendimento, uma outra área? E foi até uma das coisas que eu e meu esposo começamos a nos queixar. E a nos colocar também no ramo do empreendimento. O Pedro sempre foi muito visionário. E eu trabalhava também numa empresa quando a gente se conheceu. Então, meio que um agregou com o outro as ideias, a forma de pensar acerca da vida. E aí ele começou, a gente pode sim ter cursos, a gente pode sim se movimentar em outras áreas dentro da sociedade que vai também agregar para a vida do outro e também não ser um peso para a igreja, porque onde a gente ficava se sentindo culpado, no início do ministério, eu não posso ser pesado para a igreja, não posso só depender da igreja. Tanto é que foi difícil para mim essa transição de ter que largar tudo meu, Para quem não conhece a minha história, eu vim de uma família bem simples do interior, vim para a capital para estudar e a minha ideia era voltar para o interior para montar a minha clínica de estética lá. Então eu fiz faculdade de estética e cosmetologia no UniBH. A minha intenção era voltar, mas Deus mudou seu projeto, tudo. Meu projeto era esse, Mas a palavra vai dizer que o homem faz planos. Mas a última resposta vem da boca do Senhor. E eu vi isso se cumprindo na nossa vida. Porque os meus planos eram voltar para o interior e ter toda a minha vida lá, do lado da minha família. Uma vida mais estável, que eu amo estar com família. E aqui em Belo Horizonte eu não tinha ninguém. A não ser o Pedro, que eu conheci depois, no meio da minha caminhada na faculdade. E quando eu conheci Pedro, eu me lembro que o meu pai falava assim, a gente falava de abrir igreja. Na verdade, mais o coração do Pedro. Eu só apoiava, Eu não estaria com alguém que eu não acreditasse
no futuro, num projeto. Apesar de muitos não enxergarem ainda, eu enxergava e falava, não, tem futuro, né? Eu não vou estar com uma pessoa que não vejo futuro. Então, eu via futuro, via que fazia sentido as ideias, fazia sentido, principalmente o caráter dele, o comprometimento dele com o Senhor, aquilo ali, toda a diferença. Então, para mim, quando ele falava desse projeto, eu abracei e falei, não, por mais que as pessoas duvidem e não entendam, porque parecia realmente algo não atingível diante da nossa realidade. Sim. A gente pagava aluguel, ele morava com o pai, dependia dos pais, Sim. não tinha carro, eu também dependendo só do meu dinheiro para pagar a faculdade, era tudo muito limitado. Vamos caçar, abrir a igreja? Então foi onde tudo começou. A gente, na verdade, começou com a célula na casa dele, já existia essa célula. Era um culto dentro do lar dele. E esse culto virou uma igreja porque já não comportava de pessoas e a gente alugou um espaço para fazer esses cultos, porque a ideia dele era, eu preciso falar desse amor que me transformou. E ele sentia essa motivação e começou ali, eu abracei juntos. E no início eu era a esposa do pastor apenas, a mulher, a namorada do pastor. Até eu começar a entender o verdadeiro chamado do Senhor para minha vida. Porque existe essa distância, né, pastora, da gente achar que nós devemos fazer algo e você realmente se colocar no lugar que você tem que estar. Porque eu falo assim para as esposas de pastores, não se cobrem por achar que você precisa estar num altar, precisa pregar a palavra, precisa fazer o papel de uma pastora. Não, às vezes não é o seu chamado e tá tudo certo. Isso aí. Entende? Está tudo certo. A sociedade nos cobra. Por muitas vezes eu me vi sendo cobrada de posturas, de posições, de falar assim, não, você tem que fazer isso. Ah, mas a pastora, ela não é pastora? Ela é ou não é? Ah, algumas vezes as pessoas até julgavam e falavam assim, ah, mas eu acho que ela não é. É ou não é? Então, aí às vezes, se nós não tivermos a nossa mente voltada para quem você realmente é, se você não tiver essa identidade firmada em quem você é, você acaba se perdendo, porque o ministério já te exige essa postura, que as pessoas querem te ver como pastora e te cobrar essa posição de pastora. Do que você fala, do que você faz, a forma que você comporta, quem você recebe, tudo. Tudo que você posta... Né? É um formato, já existe isso, né? Principalmente pelos religiosos foi criado essa imagem de pastor, tem que ser assim, tem que andar assim, tem que se vestir assim. E por muitos anos a gente se cobrou muito disso. Até encontrar, a gente fala que teve dois tipos de libertação, né? Quando Deus nos liberta e quando Deus nos liberta do mal e da religião, porque se libertar da religião também foi necessário para a gente chegar onde nós estamos hoje. Que é o quê? A gente abre mão, por exemplo, pastora, coisa simples, mas que eu vou compartilhar porque talvez tem pastora que está me ouvindo e passou por isso. No meu guarda-roupa, eu não usava camisas que não me impusessem um certo tipo de autoridade. Eu usava sempre camisa social, porque eu era muito nova. Então, eu tinha camisas sociais de todas as cores. Eu lembro que era assim, todas as cores eu colocava assim, certinho, né, as cores. Que é a roupa da pastora, né? Que é a roupa da pastora. E eu não podia usar outro tipo de roupa. E então... hoje, ainda bem que a gente tem uma modernidade, né? Olha só. E, poxa, lindeza, né? que a gente tá. Moderna, linda e nada vulgar. Eu sempre falei sobre isso e hoje eu falo disso para as meninas, que a gente não precisa de mostrar o corpo, mas eu também não preciso de andar com uma burca, né? Cobrindo tudo, para falar para a sociedade, para demonstrar que eu sou de Cristo. Não, tá muito além disso, né? Muito além das nossas vestes. E, pastor, deixa eu falar, é tão interessante quando você fala a respeito até dessa... Quando nós estamos falando dos desafios. Olha o tanto de desafio que você foi colocando aqui e que a maioria vive e muitas vezes só coloca debaixo do tapete, às vezes não expressa aquilo que viveu. Quando você começou a falar, me veio um filme na cabeça, porque você chegou, era mais nova do que eu, né? Mas nós assumimos também a igreja, eu tinha 21 e meu marido 23. E quando ali a gente começou aquele trabalho, né, e fazendo todo um processo, eu escutava das pessoas falando assim, mas o que essa menina tem para me oferecer? Não acredito que a minha líder tem 23 anos, é uma menina, ela não tem nada para me oferecer.
Só que, claro que... E as pessoas, quando não falam, demonstram esse sentimento de desenho, olhar, né? De olhar assim, mas, nossa, mas é tão novinha, já é pastora, não é assim? Essa questão realmente também do trabalho, do emprego, é só pastor, integral, mas você não vai fazer nenhum outro curso, não? Você não vai fazer nada na vida, não? Como se cuidasse de pessoas, não desse muito trabalho. E aí entra essa questão da convicção do seu chamado. Eu me formei, eu fiz a faculdade, estava começando a trabalhar até lá na cidade, quando a gente foi transferido para essa cidade. E ali Deus me pediu esse emprego. Falou assim, filha, me entrega, porque eu quero que você esteja do lado do seu marido. Falei assim, Deus, eu estou aqui, eu passei por todo um processo para chegar nesse emprego. Eu não vou pedir para mim sair. Eu queria que o Senhor direcionasse alguma mudança dentro, porque pode ser que a minha emoção poderia estar falando ali naquela hora. E eu cheguei no trabalho, simplesmente o diretor do local falou assim, nós vamos mudar todo o horário, quem não puder comparecer mais, nós vamos liberar. Eu falei assim, Deus, o Senhor foi muito rápido. Então eu entreguei aquele momento ali, entreguei meu trabalho, mas foi uma experiência minha. Não foi aquela pressão de que todos querem que a esposa de pastor seja pastora. Deus me chamava com um propósito para a minha vida. Você e Deus. Foi. E não foi algo porque meu marido me impôs, ou foi porque a cidade me pediu, ou porque as pessoas queriam que eu fosse. E é isso que você está falando aqui. Por mais que existem pessoas, mulheres que vão ser esposa, né? Mas trabalha junto, vive junto, tá no chamado junto, às vezes não vai subir num púlpito, no altar. E tem essa cobrança, você não vai pregar, não, a gente queria tanto escutar você pregando. Se acontecer algum dia, Deus vai direcionar, né? E às vezes até aquela cobrança de você ser parecida com alguém. Não sei se você teve isso também. Mas você tinha que ser parecida com tal pessoa. Você devia ser assim. Não, Deus, eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja. Eu sei que existe uma maturidade que nós vamos melhorar no quesito de profundidade com Deus. Isso é eterno com a vida com Deus, não é verdade? Só que eu tenho que entender quem eu sou e o que Deus tem feito na minha vida, nas minhas estações. Verdade. E a gente começa a tirar esses desafios e a gente começa a colocar o desafio como o patamar para a gente crescer, não é verdade? E foi assim com você. Foi assim. E é interessante, você vai contando disso tudo, a gente vai vendo tanto a gente vai lembrando. É parecido, né? As histórias, assim, porque a gente passa por algo muito próximo. E você também começou muito jovem. Muito jovem. Que legal saber disso e saber que você chegou onde chegou, com tantos testemunhos que a gente ainda vai contar juntas aqui. Mas assim, pastora, quando eu vou lembrando, vai me passando também esse filme, né? Porque a gente começa a recapitular tudo isso e a ver que hoje eu consigo separar, né? A esposa, a Kelly, que é a dona de casa, que cuida do seu lar, a Kelly, que é a pastora, a Kelly, que é a amiga. E assim, um dos desafios que eu vejo dentro da igreja, eu estava vindo conversando com a minha assessora, a Lidiane, e a Lidiane é uma bênção na nossa vida, e ela compartilhou, pastora, sabe o que eu acho legal? E eu falei assim, gente, às vezes a gente age no automático e não percebe. Ela citou assim, pastora, eu acho interessante porque você está sempre perguntando, por exemplo, você poderia simplesmente me tratar como a sua funcionária e tudo certo. Porque é o meu dever fazer as minhas atividades, exercer ali o meu cargo e tudo certo. Mas você sempre se preocupa de falar, Lidiane, vem assistir um culto, senta aqui do meu lado. Lidy, como que está a sua vida? O amor pela vida, de perguntar, né? Isso, de não perder esse cheiro da ovelha. Porque, pastor, às vezes a gente entra numa engrenagem automática dentro da igreja de ter que cuidar de tantas demandas que você sabe o quanto, né, a igreja nos demanda, né, tanta dedicação, tanta atenção em tantas áreas, né, na gestão, na administração, em cuidado dos ministérios, estar à frente, reunindo com o líder, com o outro, são tantos ministérios para cuidar. E a gente tendo que lidar com tudo isso, com a pressão do dia a dia, com os problemas de dentro de casa, com problemas de família, porque acontece. A gente não está isento disso. Eu falo que, assim, quando a gente alcança essa maturidade de separar, os papéis, aquele dentro da igreja. Ontem, por exemplo, meu esposo me ligou e falou assim, amor, ele estava mal, então ele ficou em casa, ele ainda estava um pouco gripado, e eu fui para a igreja trabalhar. Eu fiquei o dia todo e saí da igreja
quase 9 horas da noite. E ele falou, amor, eu preciso de janta, eu não sei fazer nada. Ele brincou, eu não sei fazer nada. Eu falei assim, amor, mas não é possível. Esquenta, tira do congelador, descongela. Sim. Tem carne, fui falando tudo que tinha. Tem isso, tem aquilo, faz aí. Não, você dá um jeito, não é possível. Aí ele, é possível sim, amor, eu não sei fazer nada sem você aqui não. Vem cá, assim, fazendo aquele dengue, aquele charme. E aí, eu preciso desvincular o quê? A Kelly que estava lá trabalhando como pastora, agora ela vai chegar dentro de casa e ela vai ser a esposa. Sim. A esposa que dá assistência para o marido. E que, embora ela tenha muitos problemas da igreja para compartilhar com ele, porque a gente teve um dia onde tivemos que resolver muitas situações, eu poderia chegar em casa e falar tudo e falar da igreja. Não, Sim. é o meu momento agora de família. É o meu momento de cuidar do meu esposo. Sim. Então, quando a gente alcança essa maturidade, né, pastora, de conseguir separar quem nós somos, os papéis diferentes e saber que a gente é uma nisso tudo, Sim. as coisas facilitam pra gente. Fica mais leve. Fica mais leve. E Né? a gente começa a exercer cada etapa, cada passo de uma forma mais profunda, como você mesmo falou. Ali, imagine se você chega com aquela posição de pastora, né? Vamos falar assim, não é que... É uma junção. Claro que nós somos um todo, né? Mas imagine se você chega ali e não entende que seu marido está querendo a esposa. Ou a mãe, né? Eu chego em casa, né? Arrebentada, aquela coisa toda. E os meninos querem brincar. Vamos brincar. A mamãe chegou. Graças a Deus, vamos brincar. A vontade é só de deitar e falar assim, não, mas esse momento é especial para eles. Eles foram na igreja, chegaram da igreja, ali se alimentaram e falam, mamãe, brinca comigo? Brinco. Ali é o meu momento ali, ele tem que entender. Eu achei algo tão especial quando a gente está falando aqui sobre os desafios do ministério. Teve uma das nossas líderes do Ministério Infantil, né? E a minha menina tem 2 anos. Ela me contou esses dias que a Clarinha virou e falou assim com ela assim, mamãe é pastora. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, ela me falou assim, que a mamãe dela é pastora. Eu vou te falar algo com muito, assim, coração aberto. Eu nunca falei, por ela ter 2 anos, que eu sou pastora. O meu menino de 4 anos, ele já entende isso daí. Não falei, ó, mamãe é pastora aqui. Não, ela foi absorvendo tudo que... 2 anos. Olha só. E eu fiquei tão feliz dela entender, mesmo que ainda ela não tem maturidade para entender a profundidade, mas, já tá começando mas ela entendeu que aquilo ali tem um momento, a visão do papai, da mamãe, tem a igreja. Meus filhos falam, eu não quero ir na igreja. Eu falo assim, não, eu sei que você não quer porque você está cansado, mas nós vamos, vai ser bom para você. E a gente vai o quê? Também é mãe, eu poderia falar assim, não, se você não for, você vai para o inferno. Como pode ser que pais colocam essa pressão, é claro, né? Que eu fui lá para o extremo, né, gente? É claro que eu fui para o extremo. Mas, assim, às vezes aquela pressão, meu Deus, não pode, não, você está negando Jesus. Não, uma criança que simplesmente está aprendendo não e que falou tem que não quer ir. Também, né? Mas eu vou ensiná-lo como mãe, não como uma pastora, mesmo que eu sou uma pastora também, você é uma pastora pro coraçãozinho deles. Mas é isso, é tão enriquecedor você falar dessa forma, traz uma leveza. Porque às vezes a pessoa ela está engrenada no ministério e ela está totalmente perdida. Mas, o que eu tenho que ser? É verdade. E sabe o que eu acho interessante? Você está compartilhando da sua filha de 2 anos que já está começando a entender sobre quem é a mamãe, quem é o papai, a rotina da mamãe, a rotina do papai, do porquê que eles fazem isso. É o ritmo de vida de vocês. E agora ela está começando a perceber e a entender o que é isso. E vai entrar nessa engrenagem junto, né? Porque vocês são uma família. E vão crescer nesse ritmo. E aí a gente tem esse desafio também, pastora, de trazer a nossa família, porque nossa família não só filhos, né, mas os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, que às vezes a gente entra agora numa outra demanda, que eles querem a nossa presença e nem sempre a gente consegue estar presente. Sim, eu me lembro que a minha cunhada, no ano retrasado, ano passado, meu sobrinho fez 2 anos agora, no ano passado, eu não consegui estar presente no aniversário dele, de 1 aninho. Ele foi o primeiro netinho, então aquela coisa que movimentou a família inteira. E aí, nesse 2º ano, ela me mandou uma mensagem e eu achei muito maduro da parte dela, sabe? Isso me deixou, assim, muito feliz. Porque ela me mandou assim, oi, Cunha, você vai estar por aqui no dia tal, tô pensando em fazer o aniversário do Augusto. E como você não veio ano passado, eu já tô te falando para se programar. Isso é em outubro, o aniversário dele. E ela me mandou, deve ter uns 2 meses já, se preocupando
deixando claro assim, eu me preocupo e gostaria que vocês estivessem. E eu entendo a sua demanda. E eu entendo a sua demanda, entende? Eu te entendo, eu sei do quadro da sua história, eu sei de como é o ritmo de vocês. Ela não precisou te falar disso, ela só falou assim, você vai estar por aqui? É o dia tal. E aí, por coincidência, é a mesma data que nós vamos para Israel também. Então, nós não estaremos. Sim. E aí eu falei, nossa, o Kezinha, eu não vou conseguir de novo estar presente. E o coração fica partido, fica na mão. Mas é legal porque eles são maduros e entendem. Sim. Quantas vezes, Dia dos Pais, o Dia das Mães, eu não consegui estar presente, né? E o Pedro também. Então, a gente tem que requebrar com isso aí, tentar administrar isso aí, equilibrar. E é tão parecido as nossas histórias, que é tão interessante quando você vai falando. Eu tô lembrando que no início, né, principalmente no início do ministério, apesar que sempre vai tendo outras demandas, mas no início nós ficamos um período muito grande sem vir Dia dos Pais, Dia das Mães, até que quando começou a ter uma certa estrutura, nós começamos ali como prioridades primeiro, né? Aniversário de pai e mãe a gente não abre mão. Pronto. Começa com prioridade. Começou assim. Aí depois, o Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu tenho 3 irmãs, ele tem uma irmã. Aí, pra não ter problema, aí não ia aniversário de irmão nenhum. Olha só, meu Deus. E aí a gente foi se movendo com todo mundo. Mas aí você fala assim, nossa, mas a família, sim, mas isso não quer dizer que a gente não está deixando, é uma data. Nós estamos junto com eles a vida inteira. O tempo todo nós estamos conectados com ele. Queremos estar em tudo? Sim, mas tem hora que não vai ter. E é o desafio ministerial. Tem pessoas que não querem abrir mão disso daí também. Aí eu vou te falar algo, isso também atrapalha um romper na vida da pessoa, porque são momentos que você vive. Não, eu já escutei de pessoas falando assim, não, mas eu não abro mão disso. Não, peraí, tem momentos que você vai ter que abrir mão, tem outros momentos que você vai estar, tem momentos que você não vai estar e a vida segue. Sim. Porque todo mundo pode viajar um dia, ninguém vai estar sempre em tudo, vamos dizer assim, né? Então também, a gente também saber trabalhar com essa leveza ministerial. Claro que isso foi uma vida, né? Percorrida, na verdade. E facilita quando a família tem essa maturidade de enxergar quem nós somos, de entender. Né? Aí facilita meio campo pra gente, que a gente fala, poxa, por exemplo, os meus pais, vira e mexe, meu pai vivia brincando, fazendo piadinha assim, porque já tem uns 2 anos que você não vem no Dia dos Pais, hein? Mas ao mesmo tempo, quando eu não estou, eu sinto a compreensão dele, filho, que pena, queria que você estivesse aqui, mas eu entendo, tá sempre dando essa palavra de respeito. Sim. Eu entendo a sua rotina, eu compreendo, eu sei que vocês estão fazendo por Deus e abençoa a gente por isso, sabe? Sim. Então, até dá mais força para a nossa caminhada, nos motiva. E é interessante que a gente conquista isso com o tempo. É com o tempo. No início, olha, no início é terrível. No início é terrível, no início é terrível. Não é fácil. No início, assim, eu falo disso hoje, gente, bem resolvido, porque a minha sogra, no início, tinha um certo problema, assim, de ciúme, se é mãe, você vai entender um dia, de que ela achava que eu é que estava fazendo na cabeça do Pedro, para o Pedro não estar com eles em algumas ocasiões, quando, na verdade, não, a gente só conversava entre a gente, por exemplo, Natal, Pedro, nós vamos combinar de família de 1 em 1 ano, família, até hoje é assim, tem 12 anos que a gente está juntos, são os 12 anos assim, esse Natal foi na minha casa, porque como as famílias um mora no interior e o outro mora aqui, então um ano a gente vai para o interior, outro ano a gente vem para cá. Tem anos que a gente junta todo mundo aqui ou junta todo mundo lá. E aí vai fazendo acontecer. Mas é um combinado. Mas para que a família ao redor entenda... Hoje foi uma família já pergunta assim, esse ano mesmo, eles estavam lá em casa semana passada. Aí eles já perguntaram assim, esse ano o Natal é na casa de quem, hein? É aqui ou é lá? Sim. Por quê? Porque já entrou esse conceito, que a gente impregnou isso neles mesmo, aos poucos, não foi de repente. Mas hoje a gente já tem esse conceito de o Natal vai ser onde? Isso. Com quem que nós vamos passar? E eles já são maduros de entender que não estamos aqui porque estamos na família do outro. Sim. E tudo certo, hoje é bem resolvido, mas no início foi pé de guerra. Sim, né? sim. Porque é assim, você está tentando tomar, é aquela competição, né, de quem vai estar com quem. E hoje a gente vê que também a nossa história fez com que eles entendessem, né, o nosso ritmo de estar presente na igreja, de ter uma demanda grande, de ter pessoas ao nosso lado que infelizmente ou felizmente, graças a Deus, nós temos muitas pessoas para cuidar.
e tem problemas dessas pessoas que nós, como pastores, também precisamos, né, intervir, que não são só os problemas da família. Sim. Então, a demanda é gigante. E a igreja, ela é uma família. Ela faz parte da nossa história. Nós não estamos ali simplesmente para administrar, né? Aquilo que você falou no início, às vezes a gente tem aquela visão que eu só tenho que administrar e vai se perder no cheiro, né? De estar junto com a ovelha. Não, quem realmente tem esse chamado, entende a proporção do que é cuidado, o pastoreio, eles fazem parte da nossa história. Eles estão conosco, não é algo pesado, é algo que demanda, sim, nós estamos ali entregues, mas também é prazeroso conviver, é algo que Deus, né, Ele nos move a querer estar também com a igreja, a movimentar a igreja e também entender que Deus que nos direciona. Se Ele nos colocou ali é porque Ele vai nos capacitar, mas Ele também quer nos usar ali naquele lugar. Então, são muitos desafios, né? Nós estamos falando aqui tanto de família, tanto pessoalmente, né? Mas é algo que Deus realmente, assim, Ele vai agregando e vai nos amadurecendo ao longo dessa caminhada. E, sabe, Kelly, eu fico muito feliz de escutar um pouco mais da sua vida, da sua história, de saber que a gente tem muitos desafios parecidos, como tem muitas mulheres que também devem ter os mesmos desafios. Mas o nosso programa já está no fim. Mas eu gostaria, assim, de deixar assim, esse lugar aberto para você trazer mais conteúdo para a gente. Como é bom, né, falar de uma mulher real, uma mulher verdadeira, uma pastora, uma mulher que realmente, assim, entende o seu propósito. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco. Obrigada, gente. E como foi prazeroso escutar a sua trajetória. Obrigada por todo carinho, obrigada a cada um. Obrigada, pastora. E teremos mais, né? Amém. Estou à disposição. Ótimo. Espero que você tenha sido abençoada com o programa de hoje e não se esqueça de nos seguir no Instagram. Até a próxima quarta, às 11h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.